Satisfação em tê-los aqui no National Sport Channel, com as imagens do Autódromo Internacional Ayrton Senna, cidade de Londrina, oeste do Paraná. A expectativa de mais uma grande prova do automobilismo brasileiro, segunda etapa da Copa Clio Brasil na tela do NSC. Os carros já posicionados para a volta de apresentação. É o campeonato brasileiro de maior equilíbrio entre as equipes. E a primeira participação da Denise Luque. Denise. Olá, Paulinho. Olá, amigo do NSC. Fazia 3 anos que Londrina não recebia a Copa Clio. E da última edição, que aconteceu em 2004 até agora, apenas 7 dos 27 pilotos continuam na categoria. Por isso o grid é composto por estreantes no circuito. Aí a volta de apresentação dos carros, a gente vai falando aqui, porque são vários os carros. Cerca de mais de 30 pilotos na pista, na segunda etapa da Copa Clio. O carro de número 0 é o Wagner Cardoso, da Officer Motorsport. O carro de número 1 é o Rolf Gemperli. O carro de número 7 é o Edson do Vale. O carro de número 8 é o José Córdova, que foi o vencedor da primeira etapa da Copa Clio. É isso, Denise? Isso mesmo, ele foi o vencedor da primeira etapa, ele é da equipe W Racing. Portanto, o Córdova é o carro de número 8, o carro de número 9 é o Williams Faria, o 11 Luciano Silva, o 12 Carlos da Rocha, o carro de número 13 Rodolfo Pousa, da M2 Competições. É a numeração dos carros e a gente confere agora a trajetória, o desenho, o circuito, o Autódromo Internacional Ayrton Senna na cidade de Londrina, 3.055 metros, sentido anti-horário, assim como é o circuito de Interlagos, o que dificulta mais o trabalho, a resistência dos pilotos. Você vê o passeio dos competidores, dos pilotos da Copa Clio, segunda etapa, em Londrina. Serão 25 voltas nesse circuito. É o carro de Idenise de Souza, que é o último carro. Fez o pior tempo, o Idenise. E vai sair em último. Eduardo Garcia, o primeiro, carro de número 96. Segundo, José Córdova, o carro de número 8. Marcos Paioli, o terceiro. Luciano Cubrusli é o quarto. Edson do Vale é o quinto. Cres Júnior é o sexto. Williams Farias é o sétimo. E Peter Gottschalk é o oitavo. É, portanto, os 8 primeiros do grid de largada. Copa Clio, grid de largada. O nono, Wagner Cardoso. O 10º, Rolfo Gemperli. O 11º, Rodolfo Pousa. O 12º, Miguel Paludo. O 13º, Carlos da Rocha. O 14º, Fernando Schlickmann. O 15º, Luciano da Silva. O 16º, Daniel Paludo. É a volta de apresentação. Aí o 17º, Peter Gottschalk Jr. 18º, Felipe Borges. O 19º, o último colocado no grid de classificação, Idenise de Souza. Portanto, 19 carros se apresentando. A volta de apresentação no circuito internacional Ayrton Senna, na cidade de Londrina, na segunda etapa da Copa Clio. O carro de número 77 que você vê desfilando inteiraço na sua tela é de Daniel Paludo. Aí, fazendo a curva, na volta de apresentação, bom público presente ao Autódromo de Londrina. Carro de número 96, o pole, Eduardo Garcia. Aí você vê, 96, Eduardo Garcia, o 8, ele, hein? José Córdova, vencedor da primeira etapa, líder até aqui no campeonato. E a expectativa da autorização do início da prova. Os motores estão roncando na tela do NSC, National Sport Channel. Mande seu e-mail pra gente, hein? nsc@nsctv.com.br. Denise Luque, que adora, né, receber e-mails, né, Denise? Isso, nsc@nsctv.com.br. Você também pode acessar nosso site para conferir a programação 24 horas, que é através do site www.tvnsc.com.br, e também conferir as notícias sempre atualizadas no site www.nsctv.com.br. Aí, os carros da Clio fazendo a chicane.
a parte sinuosa do circuito de Londrina. E daqui a pouco o início de prova. E Denis de Souza, esse carro verde e preto, é o último, carro de número 40. E aí teremos o início de prova, as emoções da Copa Clio. Sempre uma cena bonita, esse cerimonial de início de prova. Os carros agrupados, esperando a autorização. E aí realmente nos proporciona grandes emoções, porque ali na arrancada, dependendo da arrancada, da largada, há toques, saídas, enfim. A emoção, a adrenalina do automobilismo brasileiro na tela do NSC. A expectativa para o início de prova. Autorizados! Bandeira verde valendo! A segunda etapa da Copa Clio na tela do NSC. Eduardo Garcia tomando a ponta. E a primeira rodada! O toque! E ele segurou, hein? Carro de número laranja e branco, da cor laranja e branca. Aí o Eduardo Garcia. Início de prova em Londrina. Garcia em primeiro, Marcos Paioli em segundo. Carro de número 36, da Paioli Racing. O primeiro é o 96. O segundo é o 36. Eduardo Garcia em primeiro. Marcos Paioli em segundo. É o pega da Clio na tela do National Sport Channel. A Clio que tem agora um novo fornecedor de motores, não é isso, Denise? Exatamente, a Renault deixou a categoria, agora quem fornece os motores é a Sergio Performance, por isso os motores são praticamente iguais, a competição é sempre bem equilibrada. Aí fica talento, o cargo do talento, capacidade do piloto. É claro que tem ali, dependendo do arranjo técnico. Opa, escorregou na curva, levantou poeira. Também tem o trabalho dos engenheiros e dos técnicos das equipes. Mas aí fica mais equilibrada a competição. Portanto, muito emocionante. Na frente ele, Eduardo Garcia. Fazendo a curva para ganhar a reta oposta. A subida, curva de baixa velocidade. E aí o trem. O pelotão de frente. Os carros da Clio desfilando na tela do NSC. Paioli é o segundo colocado, você vê aí no tracionamento de curva, na tangência da curva. Na terceira e na quarta posição, carros da mesma equipe, hein? Tá aí os quatro primeiros. E o pelotão intermediário. E você revê a rodada. O pelotão de trás. Forçou por dentro. A defesa, a tangência é de Paioli na curva. Vai defender a segunda posição, Marcos Paioli, sendo pressionado. José Córdova tentou por fora, tentou por dentro, vai costurando, vai forçando o erro de Marcos Paioli. É a briga pelo segundo lugar. Vai forçando o Córdova. Ele e o seu companheiro de equipe, o carro de número 10, hein? José Córdova, da W Racing.
Forçando agora. Forçando o erro do carro de número 36, Marcos Paioli. Primeiro colocado, o carro de número 96, Eduardo Garcia. Tá aí Córdova, o carro de número 8. A liderança é do carro de número 96, Eduardo Garcia. Conseguiu agora uma folga na primeira posição. E a briga agora fica entre o segundo, terceiro, quarto e quinto colocado. Copa Clio na tela do National Sport Channel. Carro de número 71 que você vê aí na curva é de Raulino Creis Júnior. Este aí, o carro de número 12, de Carlos da Rocha. Williams Faria passa ali o carro de número 9. A liderança tranquila de Eduardo Garcia. A briga pelo segunda posição fica mais complicada, hein? Marcos Paioli defendendo a segunda posição. Você vê a confirmação, Eduardo Garcia em primeiro. Córdova é o terceiro. O mergulho agora para ganhar a reta oposta. Garcia é o primeiro, Paioli é o segundo, Córdova é o terceiro. Do Vale, carro de número 10. E Raulino Creis, carro de número 71. Sexto é Cardoso, carro de número 0. Gottschalk, 21. Kubrusli, 17, oitavo. Farias é o nono. 3 voltas completadas. Você vê pelotão intermediário agora. No mergulho descendo para atingir a reta principal, a maior reta do circuito internacional, Ayrton Senna na cidade de Londrina. Agora a subida. Inteiraço o carro de número 21, Peter Gottschalk. Carro vermelho de número 21. Carro de número 10, Edson do Vale. Edson do Vale, que é da mesma equipe de José Córdova. Ocupa a quarta posição. Você vê aí o pega no pelotão intermediário. 17 agora, o pega bonito, Luciano Kubrusli, da Officer Motor de Esporte. Aí, o 17, Luciano Kubrusli, ganhando mais uma posição. Na descida da curva. Passando, ultrapassando Peter Gottschalk. Pelotão de frente, pelotão intermediário agora que você vê puxando aí, Luciano Kubrusli. Carro azul, número 17. É uma categoria que atrai um grande público. Tivemos em Curitiba, na primeira etapa, quase 30 mil pessoas, Anísio. Exatamente, 30 mil pessoas presentes no Autódromo Internacional de Curitiba. É confirmação, Garcia o primeiro, Paioli o segundo, Córdova é o terceiro, do Vale, carro de número 10, quarto e Creis Júnior, o quinto colocado. O sexto, Wagner Cardoso, o carro de número 0, Kubrusli, sétimo colocado, Gottschalk, carro de número 21, oitavo, Farias é o nono. 25 voltas, os pilotos precisam estar preparados mesmo. Tá aí o carro de número 8 de José Córdova na terceira posição, da mesma equipe, na tocada Edson do Vale, hein? Na quarta posição. Pressionando o trabalho de equipe. A liderança é do carro 96, Eduardo Garcia. O segundo colocado é Marcos Paioli,
36 da Paioli Racing. E a pressão do José Córdova. José Córdova que venceu a primeira etapa em Curitiba. Ele é da equipe W Racing e corre com o carro número 8 hoje. E a ultrapassagem na imagem bonita do NSC. Você viu aí do carro de Peter Gottschalk. Garcia 96 é o primeiro, segundo Paioli, Marcos Paioli 36, José Córdova, carro de número 8 é o terceiro, Edson do Vale é o quarto colocado, o quinto, carro de número 71, Raulino Crei Júnior da Officer Motorsport. O sexto é o carro de número 0, Wagner Cardoso. São 6 primeiros, 5 voltas. Paulinho, a próxima etapa acontece em Tarumã, no dia 25 agora de maio. Dia 27, perdão, dia 27 de maio. É o sul do país, muito forte nas categorias do automobilismo brasileiro. E você vai curtindo pelo NSC. É o pega agora entre o primeiro e o segundo colocados, hein? Tá aí o carro de número 96, de Eduardo Garcia, da Paioli Racing, na primeira posição. E o carro de número 36, de Marcos Paioli, da Paioli Racing. Portanto, 2 carros da mesma equipe na primeira posição, na segunda posição. E na terceira posição, José Córdova. E na quarta posição, Edson do Vale, da W Racing. Dobradinha da Paioli Racing até agora, na primeira e segunda posição. E na terceira posição, da W Racing, de José Córdova e Edson do Vale. Copa Clio, segunda etapa. Uma sequência de curvas agora. E ele foi buscar na grama agora o Williams Farias. Carro de número 9. Escorregou, passando em frente aos boxes. E a entrada do safety car. É do regulamento que com 1/3 de prova aconteça a entrada do safety car para o realinhamento dos pilotos dos carros na pista. Em primeiro lugar, o carro de número 96, Eduardo Garcia. 36, Marcos Paioli. José Córdova é o terceiro. Edson do Vale é o quarto, carro de número 10. Por enquanto, dobradinha da Paioli Racing na primeira e segunda posição e da W Racing na terceira e na quarta posição. Wagner Cardoso aparece na quinta posição, hein? É o quinto colocado, Wagner Cardoso, o carro de número 0. Da Officer Motors Sport. 71, o carro de Raulino Crei Júnior, sexto colocado. Também da Officer Motors Sport. Todos aguardando a autorização do safety car. Daí o balé, a imagem cheia na tela do NSC para os amigos de todo o Brasil, dos carros da Clio. Enquanto você revê os melhores momentos da primeira parte da corrida. A largada, a ponta, pela largada do Garcia. E a equipe do Eduardo Garcia e do Marcos Paioli, da Paioli Racing, assumindo a ponta. A equipe W Racing ocupando a terceira e a quarta posição, com José Córdova e Edson do Vale.
Foi essa a tônica da primeira parte da corrida, certo, Denise? Certo. Agora eles continuam, um terço da prova já acabou. Eles continuam em busca aí da segunda etapa Copa Clio. Acumular pontos, vencer o campeonato. Aí o carro de número 88, é o carro de Miguel Paludo. Sendo ultrapassado pelo Peter Gottschalk Jr. Safety car, fora da pista, valendo, valendo, valendo. Sequência de prova, Copa Clio. Eduardo Garcia o primeiro, Marcos Paioli o segundo, Córdova é o terceiro, Edson do Vale é o quarto. A bandeira verde, em frente aos boxes. Aí a subida, na parte de sequências de curvas do Autódromo Internacional. Opa! José Córdova pisou no freio, o Edson do Vale encostou, hein? Da mesma equipe. Quase o toque dos dois na mesma equipe. Edson do Vale agora tenta chegar mais um pouquinho no companheiro de equipe. O quarto forçando o terceiro colocado. Forçando o Córdova a andar. Forçando o Córdova a andar. E ele vai chegando, vai tentando chegar em Marcos Paioli, o carro azul de número 36. Na liderança. Vai tranquilo Eduardo Garcia até agora. A gente vai conferir o quinto e o sexto colocado. É o Wagner Cardoso. Um pouco mais distante, o carro de número 0. E da mesma equipe do Wagner. Da Ofster Motorsport. A gente só vai confirmar, mas parece que é Raulino Crei Júnior. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. É Raulino Crei Júnior. Seguido pelo carro de número 17, que é Luciano Kubrusli, também da Officer Motorsport. Portanto, ocupando a quinta, a sexta e a sétima colocação, a mesma equipe. Será que teremos aí um trabalho de equipe? Denise e Luque. É complicado, porque ao mesmo tempo que eles podem se ajudar, um pode acabar errando e tirar os outros dois fora. Complicado. Até agora, Edson do Vale vem ali, tranquilo, sem pressionar José Córdova, que ocupa a terceira posição. Os dois na mesma tocada, no mesmo trilho, na mesma levada. Mesmo estilo de pilotagem. Córdova tentando encostar em Marcos Paioli. O carro de número 36. Um pouquinho desgarrado, o líder da prova, Eduardo Garcia. Na quinta posição, carro de número 0, Wagner Cardoso. E aí o pelotão intermediário. Cheio de alternativas, você vê aí. Troca de posições constantes. Carro de número 1 de Rolf Gemperli. Você vê o Rolf, número 1. O carro de número 21 ali, vermelhinho, Peter Gottschalk. É a segunda etapa da Copa Clio. Na cidade de Londrina, oeste do Paraná. Olha aí, por dentro, tentou por dentro, vai, coloca na frente, conquista mais uma posição. Não, agora a tangência fica para ele, para Peter Gottschalk. O troco agora, lindo pega, hein? Lindo pega. Gottschalk leva melhor. Se aproveita disso o Williams Faria. O carro amarelo e preto, de número 9. Aí o pega no pelotão intermediário. Se não tem alternância no pelotão de frente, no pelotão intermediário, é uma troca constante de posições, Denise. O objetivo é que eles consigam chegar agora no pelotão para deixar a disputa ainda mais emocionante, já que os motores são parecidos, os carros são os mesmos. A disputa vai ser acirrada.
Daí você vê o pega bonito do pelotão intermediário. Gottschalk agora, o carro vermelho. Na tangência. No melhor tracionamento de curva. Opa, Williams Faria no toque, voou. Carroceria ali, hein? Voou pedaço de carroceria. Resta saber se foi do carro amarelo e preto do Williams Faria. Você vê, Garcia é o primeiro, carro de número 96, Marcos Paioli 36 é o segundo, José Córdova, carro de número 8 é o terceiro. Quarta posição é de Edson do Vale, o carro de número 10. Crey Júnior continua ocupando a sexta posição, carro de número 71. José Córdova ficou um bom tempo na quinta posição, agora foi para terceiro. Olha só, o espetáculo agora, a conquista de várias posições numa manobra radical de Wagner Cardoso, o carro de número 0, Denise. Ele que ocupava a quinta posição, hein? E o Crey Júnior veio junto com ele da equipe. O Crey Júnior, carro de número 71, Raulino Crey Júnior. Você vê aí, Raulino, carro de número 71. O carro de número 0 de Wagner Cardoso estava na quinta posição e de repente ele aparece. E tomou o lugar de Eduardo Garcia, que estava na primeira colocação há um bom tempo. Tá aí, portanto, o líder da prova, Wagner Cardoso, o carro de número 0. A Raulino Crey Júnior. Wagner Cardoso. Aí o carro de número 10 de Edson do Vale, da W Racing. E você vê agora um toque, a briga do Williams Faria. E você vai ver que vai sair um pedaço de carroceria ali de quem? De quem? Do carro número 12. Do carro de número 12 de Carlos da Rocha. Você revê a manobra de Wagner Cardoso. Houve um problema com o líder da prova, que era até então o Eduardo Garcia, e aí a possibilidade, o Wagner Cardoso, o carro de número 0, aproveitou da chance e numa manobra ali conseguiu ultrapassar os carros que estavam na frente dele, no caso o José Córdova, o Edson do Vale, e vai na frente, né, Denise? Vai tomando distância, se distanciando aí dos demais primeiros colocados. Aí, portanto, o primeiro colocado da prova, Wagner Cardoso, o carro de número 0. A gente vai confirmando, mas parece que o Eduardo Garcia está na frente. Parece que o Eduardo Garcia está na frente. Vamos confirmar. Daí Eduardo Cardoso. Wagner Cardoso, carro de número 0. É um retardo. A gente vai confirmar. Daí o pega bonito, Raulino Crey Júnior. Contra Edson do Vale. Daqui a pouco a confirmação da classificação. A classificação oficial até aqui. Aí Raulino Crey Júnior. Na subida, na curva. Edson do Vale, Raulino Crey Júnior. Você viu o Marcos Paioli, carro de número 36, que ficou para trás o Marcos Paioli. Wagner Cardoso, o carro de número 0. Raulino Crey Júnior, 71. Rachando a curva agora com o Edson do Vale, o carro de número 10. A melhor a tangência fica para Edson do Vale, da W Racing. Raulino Crey Júnior e Luciano Kubrusli na mesma balada. O carro de número 71, o carro de número 17. Quase escorregou agora o Edson do Vale, da W Racing. Botou o braço para fora ali, sinalizando alguma coisa. Edson do Vale defendendo como pode a sua posição na prova. Tá aí a confirmação. Garcia 96 em primeiro. Cardoso, carro de número 0 em segundo. Edson do Vale, carro de número 10 em terceiro. Crey Júnior, carro de número 71 em quarto. O Brusli, você vê ganhando mais uma posição. Carro de número 17, o carro azul. Officer Motorsport. A curva em alta, no mergulho. Cadê o Marcos Paioli brigando com o Raulino Crey. O carro de número 36 do Marcos Paioli.
O carro de número 71 do Raulino Crei Júnior. Na subida, na curva de alta. Aí Wagner Cardoso. Atrás dele Edson do Vale, esse carro azul claro e branco da W Racing. 17 é Luciano Kubrusli, da Officer Motorsport. Aí você vê a rodada nervosa do Miguel Paludo. Carro de número 88. Beijou o muro. Miguel Paludo. A frente toda destruída, Denise. Impressionante, né? Muita velocidade. Aí a tocada dos carros da Clio. O Brusli, carro de número 1 de Rolf Gemperli. E o carro do Paludo ficou no meio da pista ali, vai ser retirado. E a sequência da prova. Você recebeu um toque. O que acontece muito, né? Na Clio. São carros da mesma potência, da mesma categoria. A situação de toque. A confirmação da posição na corrida. Garcia 96 em primeiro, Cardoso é o segundo, do Vale é o terceiro, Kubrusli 17 é o quarto. Eduardo Garcia e Wagner Cardoso, os dois primeiros colocados, vão aí trocando posições. Wagner Cardoso vai em busca aí da liderança, ele não desistiu. Tá aí Edson do Vale, carro de número 10 da W Racing. O 17 é Kubrusli, Luciano Kubrusli, da Officer Motorsport. O 1 é Rolf Gemperli, também da Officer Motorsport. 71 é Raulino Creis Júnior, também carro da mesma equipe, hein? Da Officer Motorsport. Aí Edson do Vale, defendendo sua posição. José Córdova, no início, na primeira parte da corrida, o vencedor da primeira etapa. Você confirma aí, Edson do Vale, terceiro colocado. O José Córdova, o carro de número 8 da W Racing, da equipe do Edson do Vale, via bem na corrida, mas problemas com ele. E aí você vê a confirmação. Garcia, carro de número 96 é o primeiro. Eduardo Garcia, Wagner Cardoso, carro de número 0 é o segundo. Edson do Vale em terceiro e em quarto, Luciano Kubrusli. Aí você vê o terceiro, o quarto, um pouco distantes do primeiro e segundo colocado. Edson do Vale defendendo a terceira posição. Esse carro de número 36, que os nossos amigos do NSC estão vendo, é o Marcos Paioli, que até então, na primeira parte da prova, ocupava a segunda colocação. Daí Edson do Vale, na tangência da curva. Na parte sinuosa, na chicane do circuito internacional de Ayrton Senna, na cidade de Londrina. Edson do Vale. E a dupla de carros da Officer Motorsport. Classificação: Eduardo Garcia em primeiro, Wagner Cardoso em segundo, carro de número 0. Terceiro, Edson do Vale, da W Racing. Aí você vê o terceiro colocado. E atrás, forçando. O carro de número 17, de Luciano Kubrusli. Vai se defendendo como pode agora Edson do Vale, hein? O rendimento é inferior ao carro do Kubrusli. Tentou por fora, vai serpenteando, tentando ali ocasionar um erro de direção de Edson do Vale. O carro de número 17 de Luciano Kubrusli. Foi da zebra agora Edson do Vale. Aí Wagner Cardoso, o carro de número 0 passando, segundo colocado.
Agora você vê o NSC ao vivo pela internet para todo o planeta, hein? Anote aí, www.tvnsc.com.br. E o nosso site também, né, Denise? Você pode acessar o nosso site, conferir notícias atualizadas de hora em hora, www.nsctv.com.br. E também mandar e-mails, sugestões, falar que gostou, que não gostou, que precisa melhorar. Mande e-mails para nsc@nsctv.com.br. A nossa equipe responde a todos os e-mails. Campeonato Copa Clio, que é organizado pela Associação de Pilotos e Chefes de Equipe. Aí a sequência, a confirmação, 17 voltas completadas. Eduardo Garcia vai liderando a prova. Wagner Cardoso, carro de número 0, segundo. Edson do Vale, carro de número 10, terceiro. O Edson aí defendendo a terceira posição. Luciano Kubrusli sempre forçando por fora ali para induzir o erro ao terceiro colocado. Tentando agora por dentro, Luciano Kubrusli. Parece que tem mais carro do que o Edson do Vale. O carro de número 1, Rolf Gemperli, ocupa a quinta posição. 71, Raulino Crei Júnior. Aí o S. Uma curva de baixa, curva fechada. É o circuito internacional Ayrton Senna na cidade de Londrina. Eduardo Garcia o primeiro, Cardoso é o segundo, do Vale é o terceiro, Luciano Kubrusli é o quarto e Rolf Gemperli, carro de número 1, é o quinto colocado. A confirmação na sexta posição, carro 71, Crei Júnior, Raulino Crei Júnior. Marcos Paioli, que até então ocupava a segunda posição no início da prova, está em sétimo lugar. Williams Faria é o oitavo. Copa Clio na tela do National Sport Channel. E aí você vê, o Miguel Paludo está em último lugar, aquele que rodou espetacularmente. Carro de número 88. Daí o pega dos dois da mesma equipe, da Offster Motorsport. Rolf Gemperli e o Raulino Crei Júnior. Carro 1 e 17, agora é Luciano Kubrusli, hein? Luciano Kubrusli vai ficando para trás. Rolf Gemperli da mesma equipe, botou por dentro. Não pega, sensacional entre Rolf Gemperli. O troco de Luciano Kubrusli. A fritada de pneu. Foi na zebra, foi buscar agora Rolf Gemperli. O carro número 1. E o Raulino Crei Júnior da mesma equipe ali atrás, hein? Carro 71. Marcos Paioli vai aparecendo também. Na mesma levada, na mesma trilha, no mesmo trilho. Luciano Kubrusli. Agora a pressão é de Marcos Paioli em cima de Raulino Crei Júnior. Wagner Cardoso encosta na frente. Wagner, o carro de número 0, segundo colocado. Vai pressionando agora Eduardo Garcia. Edson do Vale conseguiu um refresco agora. Ocupa a terceira posição. Aí você vê a briga de Marcos Paioli. Por fora. Ficou sem a tangência da curva. Vai tentar por dentro. Vai forçando o erro de Raulino Crei Júnior. Marcos Paioli forçando, serpenteando atrás, irritando o Raulino Crei Júnior. Wagner Cardoso colocou de lado, vai assumir a ponta o carro de número 0. Assume a ponta, ultrapassa Eduardo Garcia. Tem um troco. A tangência, tem o troco, espetacular Eduardo Garcia. Lindo, pega na Copa Clio. No S. Eduardo Garcia. Venha tranquilo na frente a prova inteira. Wagner Cardoso saiu de trás.
Foi ganhando posições e agora já ameaça a vitória de Eduardo Garcia. Um pega bonito na parte final da prova da Copa Clio. Olha o Eduardo Garcia aí. Na mesma balada, na mesma tocada. O 96 e o 0. Wagner Cardoso da Officer Motorsport. É o carro que persegue o carro 96 de Eduardo Garcia da Paioli Racing. Uma curva de média velocidade. A subida. Curva de baixa velocidade. Eduardo Garcia na frente, na tangência. No melhor tracionamento de curva. Agora o mergulho. Passa em frente aos boxes. Enquanto você revê a saída, foi na grama com tudo. Ai, 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 ai. O carro de número 69 de Fernando Schinkman. Eduardo Garcia. Conseguiu um refresco agora do Wagner Cardoso. Mas o Wagner vai tentando encostar novamente. Vai tentando encostar novamente o carro de número 0. Vai chegando, vai pressionando Eduardo Garcia, o carro de número 96. A primeira etapa foi vencida pelo carro de número 8, José Córdova. Teremos 25 voltas, Denise. Tá acabando, a competição tá acabando. Segunda etapa, Copa Clio, em Londrina, já tá chegando ao final. E a disputa pelo primeiro lugar não acaba ainda não, hein? Portanto, indefinida a disputa pela primeira colocação. Aí você vê a disputa pelo terceiro lugar na prova. Entre ele, Edson do Vale, o carro de número 10 da W Racing. E Luciano Kubrusli. No S, a tocada do carro da W Racing de Edson do Vale, que perdeu seu companheiro aí na corrida, que saiu da corrida, o José Córdova, o carro de número 8. Que foi o vencedor da primeira etapa da Copa Clio Brasil. Ele é da equipe W Racing e deixou aí o companheiro Edson do Vale, por enquanto, na terceira colocação. Luciano Kubrusli. É o 17, Edson do Vale, o carro de número 10. José Córdova, que ocupava a terceira posição, mas não saiu da prova, que ficou atrás, ficou para trás. E o Edson da equipe da W Racing, aí defendendo a terceira posição. Enquanto você revê a ralada na grama. O carro de número 12. De Carlos da Rocha. Edson do Vale defendendo sua posição de terceiro colocado na prova. Luciano Kubrusli é o carro de número 17. Carro de número 1 é o Rolf Gemperli. 71, Raulino Creis Júnior. E mais atrás, carro de número 36, Marcos Paioli, da Paioli Racing. É a segunda etapa da Copa Clio na tela do National Sport Channel. Isto é esporte. Agora foi buscar lá na zebra agora a trajetória.
Tracionamento na curva, o Luciano Kubrusli, o carro de número 17, tentando colocar uma pressãozinha, você confere aí. Eduardo Garcia, primeiro, Wagner Cardoso, o segundo, Edson do Vale, o quarto, Luciano Kubrusli. Edson do Vale é o terceiro, Luciano Kubrusli é o quarto. E Rolf Gemperli é o quinto. Raulino Crei Júnior é o sexto colocado. Wagner Cardoso, dançando, serpenteando, botando pressão, o segundo colocado, em cima de Eduardo Garcia. Vai em busca da vitória, botando por dentro. Vão rachar a curva. Eduardo Garcia tenta. Última volta, consegue ultrapassar Wagner Cardoso. Numa bela ultrapassagem. O carro de número 0, olha aí, Eduardo Garcia quer dar o troco, os dois se tocam. E a defesa do Wagner Cardoso, os dois na pista. Wagner Cardoso defende a primeira posição na última volta da Copa Clio, segunda etapa. Eduardo Cardoso em segundo. Agora vai ser difícil, hein? Vai ser muito difícil do jeito que ele veio, com sede, com o pé pesado. Wagner Cardoso da Officer Motorsport na última volta. Eduardo tenta alguma coisa. Eduardo Garcia tenta colocar pressão no segundo colocado. Wagner vai defender a primeira posição. É um pega bonito na última volta da Copa Clio. Chega a fritar o pneu agora Eduardo Garcia, o segundo colocado. Mais inteiro nas curvas. Wagner Cardoso, tranquilo, tentando alguma coisa, assustar lá atrás Eduardo Garcia, mas vai tranquilo Wagner Cardoso. Melhor tracionamento de curva, melhor tangência, mais inteiro na pista. Ele vai ganhar a bandeira quadriculada. Vitória de Wagner Cardoso. Vence a segunda etapa da Copa Clio. Wagner Cardoso em segundo. Eduardo Garcia. Você vê o passeio do campeão da segunda etapa. Denise Luque. Bom, então com o resultado dessa segunda prova, já temos aí um novo panorama. Em primeiro lugar, no campeonato, está o piloto Eduardo Garcia. Em segundo, José Córdova, que venceu a primeira etapa. Em terceiro lugar, Wagner Cardoso. Em quarto, Marcos Paioli. Em quinto, Edson do Vale. E na prova de hoje, a segunda etapa, quem venceu foi Wagner Cardoso. Aí, portanto, o Wagner Cardoso, o carro de número 0, desfilando aí, comemorando. A vitória bonita, difícil, disputada. Ele que você vê aí, o carro de número 96 do Eduardo Garcia, segurou a liderança quase que de ponta a ponta, mas depois veio aí Wagner Cardoso, que não largou numa posição não tão assim favorável no grid de largada, aí foi ganhando posições. O carro de número 0 que você vê aí, ó. Lado a lado agora com o Marcos Paioli, carro de número 36, que foi segundo colocado na primeira parte da prova. E a imagem no fundo bonita da cidade de Londrina, da progressista Londrina. Marcos Paioli, Wagner Cardoso, o vencedor da prova na segunda etapa da Copa Clio. E reiteramos aí aos amigos do NSC, hein? Acompanhar as emoções do automobilismo brasileiro aqui no National Sport Channel. Copa Clio, Stock Car Júnior. Enquanto você revê aí, ó, o toque, o choque do Wagner Cardoso e do líder da prova, Eduardo Garcia. E a bandeirada, a vitória de Wagner Cardoso. Aí, portanto, a festa na segunda etapa da Copa Clio. V de vitória, V de Wagner Cardoso, vencedor da segunda etapa. Denise Luque. Bom, então Wagner Cardoso ficou em primeiro. Em segundo lugar, Eduardo Garcia. Em terceiro lugar, Edson do Vale. Em quarto, Luciano Kubrusli. Em quinto, Rolf Gemperli.
Na Clio, lembrando que no pódio teremos 5 na festa de pódio, né, Denise? Exatamente. A próxima etapa acontece dia 27, agora de maio, em Tarumã.